Queridos, assim como estamos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento nós já apresentamos ao Senhor a nossa adoração através do nosso louvor, através de nossas orações, mas esse é o momento onde queremos ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, nesse momento a nossa oração é que o homem se cale e que o Teu Santo Espírito, a Tua palavra, fale aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero estender um feliz sábado e um abraço aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós aqui da Igreja Central de Campos estamos felizes por recebermos vocês. É lógico que preferíamos estar aqui pessoalmente com vocês, mas sabemos que é por um motivo muito importante, estamos tomando as devidas precauções, os devidos cuidados, e realmente você precisa estar em casa, cuidando, evitando ao máximo lugares onde você possa ser contaminado, assim como a sua família. Mas como é bom, nesses momentos difíceis que passamos, temos a oportunidade de quebrarmos um pouquinho a saudade e estarmos com você aqui ao vivo, aqui da nossa igreja, para que você, querido irmão, possa se sentir como se estivesse aqui também pessoalmente, para juntos adorarmos o nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A partir do primeiro verso, aqui nós encontramos o texto que nós estaremos meditando nessa manhã. Durante essa semana, eu estive conversando com a Marcele, como essa situação atípica que nós estamos vivendo, ela está mudando totalmente a nossa percepção da vida. E é por isso que a mensagem dessa manhã tem como título: qual o sentido da vida? Você já parou para pensar qual é o verdadeiro sentido da vida? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, podemos ter a certeza de que a vida é muito mais do que aquilo que aprendemos na escola. Lá nós aprendemos que o homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre, como se a vida fosse apenas esse ciclo. Porém, nós estamos vivendo num período um pouco complexo que nos leva a pensar se a vida realmente está resumida apenas a essa terra. Nos últimos dias, temos percebido que aquilo que nós considerávamos tão essencial para a nossa existência, para a nossa vida, talvez não seja tão importante assim, tão essencial como imaginávamos. Talvez, começando a refletir um pouquinho na nossa vida, começamos a perceber que estávamos correndo atrás do vento, como diz Salomão, vivendo uma vida sem sentido, sem um propósito verdadeiro. Eu e você hoje, nessa manhã, podemos ter uma certeza, a certeza de que a nossa vida não se resume a essa terra. Mas eu e você temos uma expectativa, nós temos uma esperança, nós temos uma promessa que nos faz nessa manhã olharmos além do que aquilo que esse mundo pode nos oferecer. Eu e você nessa manhã podemos ter a certeza de que a nossa casa não é aqui, mas é no reino dos céus que Deus está preparando para mim e para você. É por isso que nessa manhã eu quero meditar com vocês na história de 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens que viviam com essa certeza, a certeza de que a Babilônia não era a casa deles, a certeza de que eles estavam ali apenas de passagem. Eu e você podemos também ter a certeza de que esse mundo não é a nossa casa, estamos aqui apenas de passagem, mas Deus está prometendo para nós um lugar. Ele está preparando para nós um lugar onde a palavra de Deus nos diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, um lugar onde a morte deixará de existir, não haverá mais enfermidade, viveremos eternamente felizes com o nosso Deus. E é para esse lugar que eu quero ir. Eu te pergunto nessa manhã, você deseja estar lá também? Amém, que bom. A palavra de Deus, aqui começa no verso 1, contando esse episódio, mas antes de ler esse texto, eu gostaria de mencionar com vocês uma pequena história que eu li há pouco tempo de um escritor chamado Philip Yancey. Ele estava escrevendo um de seus livros e, ao escrever, ele fez uma crônica e começou a imaginar como seria esse mundo se Deus não existisse. Ele começou então a pensar como que nós passaríamos a viver. Adorar também é se relacionar. Acreditar que Deus realmente
não existe, que não há uma vida após a morte, como que nós passaríamos a viver se a nossa vida estivesse restrita apenas a essa terra? E ele começou então a imaginar que a sociedade, por exemplo, iria querer espantar mais a velhice, iria tentar ir em busca da fonte da juventude. Os idosos, quem sabe, não teriam mais espaço nos anúncios, nos outdoors. Pelo contrário, as propagandas, elas seriam de uma juventude eterna. Esse seria o maior objetivo da humanidade. Ele começou a analisar quais seriam as prioridades dessas pessoas, as escolhas que elas iriam começar a fazer. E depois de viajar um pouquinho nesse pensamento, o autor, ele para e diz o seguinte: parece que é exatamente o mundo em que eu estou vivendo. Ele estava imaginando como seria um mundo sem Deus, um mundo onde Deus não existisse. Mas de repente, quando ele começa a analisar melhor a situação, ele percebe que não era muito diferente do mundo em que realmente nós estamos vivendo. Por isso, Filipe Yancey, ele chegou a uma conclusão. A conclusão de que no nosso mundo existem dois tipos de ateus. Existe o ateu teórico, existe o ateu prático. O ateu teórico é aquele que diz assim: olha, Deus não existe, e ponto. O ateu prático é aquele que diz: eu acredito que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Sabe, queridos, a minha oração nessa manhã é que eu e você possamos crer que realmente Deus existe, Ele vive e vive eternamente, mas que eu e você também possamos viver de acordo com essa certeza que temos. Esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, ou como são mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a convicção de que Deus realmente existia. Eles viviam com essa certeza. A partir do primeiro verso, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Nós não sabemos hoje exatamente em qual lugar ficava essa região onde Nabucodonosor reuniu todas essas pessoas. Aqui menciona campo de Dura. Essa região, o significado desse nome, ele é exatamente um local onde havia algumas muralhas. Porém, na Babilônia haviam vários lugares dessa maneira, vários lugares que recebiam também esse nome. A Bíblia nos diz no verso 2, que o rei Nabucodonosor, ele mandou juntar várias pessoas, principalmente os líderes. Naquela época, era muito comum acontecerem rebeliões. Talvez Nabucodonosor estivesse testando para ver se os seus súditos realmente eram leais a ele. E ele agora manda convidar a todos. A Bíblia nos diz aqui no verso 2, que ele manda juntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. A princípio, quando nós lemos esse texto, nós talvez sejamos levados a pensar que aqui se tratava de uma reunião política. Porém, a política e a religião na Babilônia eram muito misturados. É uma linha muito tênue entre que separa a política da religião. E é por isso que nós vemos aqui não apenas uma reunião política, uma convocação política, porém, além disso, havia aqui também um culto de adoração. As pessoas estavam se reunindo para adorar. Eu te pergunto nessa manhã, o que vai fazer toda a diferença aqui na história? Você já parou para pensar? Eu sei que você conhece essa história. Nós temos aqui uma grande multidão reunida para adorar a estátua que Nabucodonosor havia levantado. E nós sabemos que aqui nessa grande multidão, 3 jovens vão se destacar. Nós vamos continuar lendo. 3 jovens também estavam ali, mas com um desejo no coração de adorar, mas não aquela estátua. O que importa é qual é o seu objetivo na adoração. A quem você está adorando? A multidão estava ali para adorar a estátua, mas aqueles 3 jovens estavam ali naquele dia para adorar o Deus verdadeiro.
Eu sei que você gostaria de estar conosco aqui nessa manhã, na casa de Deus. Para nós é um privilégio, quando estamos aqui com a igreja lotada, revendo cada um dos irmãos, os amigos. Mas até na sua casa, você pode fazer desse momento do seu lar um pedacinho do céu. Você pode fazer do seu lar um lar de adoração a Deus. Você pode nesse momento, não apenas nesse momento, mas também em outros momentos, separar um tempo para estar adorando e buscando a Deus. Sabe, queridos, esse período que nós estamos vivendo, esse período atípico, é um período onde as pessoas estão aí desesperadas, as pessoas estão preocupadas, e é um momento em que eu e você podemos aproveitar para nos aproximarmos mais de Deus. Ao invés de separar tempo e gastar tempo para estar aí fazendo, quem sabe, uma maratona de Netflix, por que não separar tempo para aumentar a sua intimidade com Deus? Esses 3 jovens que nós vamos estudar a respeito deles, nós estamos aqui iniciando o estudo a respeito deles. Esses 3 jovens, eles tinham uma vida íntima com Deus. Eles tinham um relacionamento profundo com Deus. E é por isso que, ao final, nós vamos entender o que aconteceu com eles. Sabe, queridos, o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está com você aí na sua casa. O que faz toda a diferença é a intimidade que temos com Ele. E qual é o propósito do nosso coração? O nosso propósito nessa manhã é de adorar esse Deus verdadeiro, assim como foi o propósito de Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia. No verso 3, a Bíblia nos diz que então se juntaram todos, os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, todos se reuniram, todos os oficiais das províncias, eles vieram para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, a imagem que ele havia levantado. No verso 4 nos diz que agora aparece um arauto, e ele apregoava então em alta voz, dizendo: ordena-se a vós todos os povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, o som do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e aqui de todos esses instrumentos, o que vocês vão fazer? Adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Estão vendo só? Não era apenas uma reunião política, eles estavam ali para um culto de adoração. O que faz a diferença é a quem estamos adorando. Como eu mencionei, havia ali uma grande multidão, e nós acabamos de mencionar isso ao ler a Bíblia. A Bíblia diz que havia ali uma grande multidão, que estava ali reunida naquele dia para adorar, mas para adorar um Deus falso. E nós hoje, estamos aqui reunidos pelo Facebook, mas não para adorarmos um Deus de ouro, ou um Deus de prata, um Deus de barro. Nós estamos aqui reunidos para adorar um Deus verdadeiro. A Bíblia nos diz, queridos, no verso 6, que esse arauto, ele fez o seguinte alerta. O alerta dizia o seguinte: qualquer que não se prostrar, e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Já havia um decreto, já estava determinado: aqueles que não se curvassem, aqueles que não se prostrassem, seriam jogados na fornalha. A Bíblia nos diz que esse homem então, esse arauto, ele continuou dizendo: portanto, o que aconteceu, a Bíblia nos diz que quando todos os povos ouviram o som dos instrumentos, da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, toda sorte de música, quando eles ouviram, logo o que eles fizeram? A Bíblia nos diz aqui no verso 7, que se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. No verso 8, a Bíblia nos diz que no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, dizendo: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, o som dos instrumentos, eles deveriam então se prostrar e adorar a imagem de ouro que o Senhor levantou. No verso 11 eles mencionam mais uma vez: qualquer que não se prostrasse e não adorasse, deveria ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas no verso 12, eles agora concluem o pensamento deles:
uns homens judeus, que não se prostraram, não adoraram. É interessante como que aqui rapidamente o inimigo ele se levanta contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. Aqueles 3 jovens, eles permaneceram fiéis, mesmo quando toda a multidão se prostrou. Aqueles jovens, mesmo vendo toda a multidão, eles poderiam, quem sabe, pensar nesse momento, dar qualquer desculpa para não correrem o risco de perder a vida. Eles poderiam, queridos, não faltaria para esses jovens nesse dia desculpas a serem dadas. Eles poderiam, quem sabe, olhar para aquilo que estava acontecendo e pensar assim: olha, Deus vai entender que nós vamos aqui dobrar o nosso joelho, porque todo mundo está fazendo. Quem sabe, eles poderiam pensar assim: olha, nós seremos mais úteis para o Senhor e para o seu povo, servindo a Nabucodonosor no palácio, do que como cinzas na fornalha. Eles poderiam, quem sabe também, queridos, querer dar uma desculpa mais bonitinha e falarem assim: olha, nós iremos dobrarmos os nossos joelhos, mas não iremos dobrar o nosso coração. Ficaria até bonito, mas tudo isso não passaria de desculpas aos olhos de Deus. A verdadeira fé, ela obedece ao Senhor e confia que Ele cuidará das consequências. É isso que nós podemos ver na história desses 3 jovens. Nós vemos a história de 3 jovens, queridos, que tinham a convicção de que eles não estavam sozinhos. Nós temos aqui a história de 3 jovens que conheciam muito bem a palavra de Deus. E quando Deus diz uma coisa, não é para questionarmos, é para obedecermos. Esses jovens, eles conheciam os mandamentos de Deus. Eles sabiam que entre os 10 mandamentos de Deus, havia a ordem de Deus de que eles não deveriam adorar qualquer outra imagem, eles não deveriam adorar qualquer outro Deus, mas deveriam adorar apenas ao Deus verdadeiro. E quando, queridos, eu disse aqui, quando Deus, Ele diz algo, não é para questionarmos. Quando Deus, Ele nos dá uma ordem, é para obedecermos, é para o nosso bem. A verdadeira fé, ela confia no Senhor, ela faz o que é certo e descansa nos braços de Deus, tendo a certeza de que Ele cuidará das consequências. Esses jovens, eles não apenas conheciam a lei de Deus, o mandamento de Deus, mas esses jovens também conheciam as promessas de Deus. E lá em Isaías, Deus diz que se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. E é por isso que esses jovens sabiam que poderiam continuar confiando em Deus, eles poderiam permanecer fiéis a Deus. Eles sabiam que a promessa de Deus para aquele que é fiel até a morte é de recebermos a coroa da vida. E diante de toda a pressão que ali existia, quando até mesmo outros jovens que também vieram com eles cativos se ajoelharam, esses 3 rapazes, eles decidiram continuar em pé e mostrar para aquela multidão que eles eram adoradores do Deus verdadeiro. Sabe, queridos, no momento de dificuldades da nossa vida, é um momento que nós temos de sentirmos a presença de Deus ao nosso lado. Existem momentos na nossa vida onde nos deparamos com situações que não há mais solução, onde eu e você não podemos encontrar uma saída. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã muito importante. Esse é o momento onde Deus, Ele está prestes a realizar um milagre por você. A palavra de Deus nos diz, queridos, que depois que esses homens deduraram, depois que esses, vamos dizer, X9 aqui, foram até Nabucodonosor entregar Ananias, Misael e Azarias, o rei então manda chamar, no verso 3 nos diz que ele, irado, mandou que chamassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram então esses rapazes até a presença do rei. E quando esses rapazes eles chegam na presença do rei, o rei agora faz uma proposta para eles.
Olha só o que o rei diz aqui, verso 14: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem que eu levantei? A pergunta do rei. E eles aqui então continuam conversando, e o rei então decide fazer uma proposta para eles. É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Como é importante que eu e você sejamos luz aonde quer que estejamos. Ananias, Misael e Azarias, eles, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram respeitados por Nabucodonosor. Havia um decreto de morte. E nós sabemos, quando lemos a história de Daniel, a história de Nabucodonosor, que ele era um homem impulsivo, um homem que agia muitas vezes por impulso, sem pensar. Mas é interessante que nesse relato, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ao invés de imediatamente dar uma ordem para que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha, ele pede que os seus servos tragam Sadraque, Mesaque e Abednego à sua presença, para que ele pudesse conversar com eles. E ele decide dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade a esses rapazes. Talvez se fosse qualquer um outro, teria sido diferente. Mas esses rapazes, eles eram diferentes. Esses rapazes, eles faziam a diferença aonde eles estavam. Eu te pergunto, será que nós temos vivido também dessa maneira? Será que hoje eu e você estamos sendo sal da terra, luz do mundo? Será que as pessoas, ao olharem para nós, percebem que somos homens e mulheres diferentes? Nabucodonosor não queria perder esses rapazes, porque eles eram importantes para o seu reino. Por isso, ao invés de imediatamente fazer com que o seu decreto fosse cumprido, ele convida aqueles jovens para ter uma conversa com eles e fazer uma proposta. Ele olha para aqueles rapazes e diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma nova chance a vocês, eu vou pedir que toquem novamente os instrumentos, e quando vocês ouvirem o som da trombeta, do saltério, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês se ajoelham e fica tudo resolvido. Um outro ponto importante nessa história, queridos, às vezes eu e você ficamos nos perguntando como que pode esses rapazes terem uma fé tão grande como essa. Deixa eu te dizer uma coisa, uma fé verdadeira, ela não se constrói de uma hora para outra. São os pequenos detalhes da vida, no dia a dia, que eu e você vamos criando esse relacionamento de fé com o nosso Deus. Esses rapazes, eles não tiveram essa fé de uma hora para outra. Eles não viviam uma vida, como eu falei, de ateus práticos, vivendo como se Deus, dizendo com seus lábios que Deus existia, mas vivendo como se Ele não existisse. Esses rapazes, eles viviam uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Esses rapazes, no seu dia a dia, eles buscavam a presença de Deus, fortalecendo a fé deles. Quando eu e você vamos lá no capítulo 1 de Daniel, nós não vamos ler agora essa passagem, mas depois com calma, dê uma lida, você vai ver que já no início, quando esses rapazes colocaram os seus pés na Babilônia, eles tomaram a decisão firme no coração deles, e isso está no verso 8, tomaram uma firme decisão de não se contaminarem com a Babilônia. Isso diante de um banquete que Nabucodonosor havia oferecido para eles. Então, queridos, como você pode perceber, essa fé, ela não surge de uma hora para outra. Essa fé, ela é desenvolvida no dia a dia. É no dia a dia, no caminhar com Deus, no estudo da palavra de Deus, através de uma vida de oração, é que eu e você vamos desenvolvendo esse relacionamento. Somente quando eu e você alcançarmos esse tipo de relacionamento com Deus, é que vamos poder dar a resposta que esses rapazes deram para Nabucodonosor. A Bíblia nos diz, queridos, no verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó rei, quanto a isto, não necessitamos te responder. Sabe por quê, rei? Olha que resposta fantástica. Se o Deus a quem servimos quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo. Ele nos livrará dessa fornalha de fogo ardente e também de suas mãos, ó rei. Que fé! Verso 18. Se isso não acontecer, é aqui que vem um ponto importante. É muito fácil eu e você falarmos aos quatro ventos que confiamos em Deus quando tudo está indo bem. É muito fácil demonstrarmos a nossa fé em Deus quando não estamos passando por momentos de dificuldades, quando não estamos sendo amedrontados pela enfermidade, a Covid-19, pela pandemia que tem assustado todo mundo. É muito fácil ser fiel a Deus quando isso não acontece. Tem uma música de Luiz Cláudio que até diz como é bom ser cristão quando tudo vai bem para do seu lado. Os amigos sorrindo, lhe abraçam e estão com você. É muito fácil. Também existe uma música do Jefferson Pilar que diz: e se? E se o mar não se abrir? E se o gigante não cair? É aí que a fé verdadeira, ela é demonstrada. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender que ter fé em Deus, ter fé significa obedecer a Deus apesar dos sentimentos dentro de nós. Porque eu acredito que esses rapazes, eles estavam também preocupados com aquela situação. É claro que se eles pudessem escolher, eles não escolheriam cair numa fornalha. Eu imagino que aqueles rapazes até mesmo estivessem naquele momento orando, pedindo a Deus que amolecesse o coração de Nabucodonosor. Mas eles estavam dispostos a permanecerem fiéis, independente da resposta que iriam receber. Ter fé significa obedecer a Deus, apesar dos sentimentos dentro de nós, apesar das circunstâncias ao nosso redor, ou das consequências diante de nós. A verdadeira fé, ela não teme as ameaças, não se impressiona com as multidões, e nem se abala com as cerimônias supersticiosas. A verdadeira fé ao Senhor, ela confia nele, e tem a certeza de que Ele cuidará das consequências. Sabe, queridos, esses rapazes, eles, depois de ouvirem a proposta de Nabucodonosor, a proposta de, mais uma vez, voltarem lá no meio da multidão, os instrumentos serem tocados, e eles se ajoelharem, eles agora dizem para Nabucodonosor: olha, rei, quanto a isso nós não precisamos nem te responder, porque o Deus que nós servimos, esse Deus é um Deus vivo, e se nós confiarmos nele, nós sabemos que Ele pode sim, ó rei, nos livrar dessa fornalha ardente, e poderá também nos livrar de suas mãos. Mas e se isso não acontecer? No verso 18 eles dizem: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós estamos aqui para confiar em Deus, eles disseram, e sabemos que Deus, Ele pode sim nos livrar, mas também estamos aqui para permanecermos fiéis, mesmo se a resposta for diferente daquilo que nós gostaríamos. Isso é fé verdadeira. A Bíblia nos diz, queridos, que nesse momento, o rei, ele fica ainda mais irado. O rei, ele ordena que aquela fornalha, ela seja aquecida ainda mais, e que esses jovens, eles sejam lançados na fornalha. A Bíblia nos diz que então isso é feito. Aqueles jovens são amarrados, eles são dirigidos até a fornalha e são lançados naquela fornalha. Os homens que lançam esses rapazes na fornalha, eles morrem devido ao calor. E Nabucodonosor agora pensa que ali estava terminada aquela história. Não se passou muito tempo, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor agora olha para dentro daquela fornalha e ele se espanta. Talvez ele tenha esfregado melhor os seus olhos para ver se realmente aquilo que ele estava vendo era real. E quando ele olha
para daquela fornalha, ele percebe que aqueles 3 jovens que haviam sido lançados na fornalha, eles não estavam lá sendo queimados, consumidos pelo fogo, mas aqueles rapazes agora estavam caminhando dentro da fornalha. E mais um detalhe importante, eles não estavam sozinhos. No verso 25, Nabucodonosor diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sabe, queridos, confiar em Deus faz toda a diferença. Acreditar em Deus nos leva a ter uma certeza, a certeza de que ao final, tudo terminará bem. Eu não sei, talvez as lutas que você tem enfrentado, eu não sei a dificuldade que você tem vivido. Nós como igreja, nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar. Nós, nesse momento de dificuldade, estamos aqui para nos unirmos, porque sabemos que juntos iremos vencer essa crise que estamos passando, mas tenho uma certeza, de que além de contar com a nossa ajuda, você pode ter a certeza nessa manhã, de que Deus está aí com você, de que o 4º homem da fornalha, ele está ao seu lado. E quando eu e você sentimos a presença de Deus ao nosso lado, nós podemos espantar o medo da nossa vida. Em muitas passagens na Bíblia, nós vemos Deus dizendo para o seu povo, para os seus filhos: não temas. Mas existe apenas um segredo para não sentirmos medo diante de tudo isso que nós estamos vivendo, queridos. A única maneira de tirarmos o medo da nossa vida, nesse momento, é sentindo a presença de Deus comigo e com você. Por isso, quando ele diz não temas, ele diz: não temas porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus, ele nos convida nessa manhã a lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Gostaria você nessa manhã de colocar a sua vida por inteiro nas mãos do Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ser fiel a Deus mesmo diante das dificuldades. Eu quero nesse momento orar com você, mas antes eu gostaria mais uma vez de ler essa passagem que está em Isaías 43, verso 1 ao verso 2. A palavra de Deus nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que promessa maravilhosa. Ele continua aqui nos dizendo, queridos: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Nós queremos, nesse momento, te lembrar de uma promessa muito especial. A promessa de que Ele estará comigo e com você. Nesse momento, eu quero estar orando por você. Nesse momento, nós iremos pedir a Deus que você possa sentir a presença do 4º homem da fornalha ao seu lado. Eu quero nesse momento orar por você para que o medo, ele possa sair da sua vida. Você já parou para imaginar a coragem desses rapazes? Por que eles tiveram a coragem de, nesse momento, quando tiveram uma segunda chance, olhar para o rei e falarem: rei, nós não precisamos nem que o Senhor peça para tocar de novo, porque nós não iremos nos ajoelhar, porque nós cremos em Deus, sabemos que Ele está aqui conosco, e Ele tem poder para nos livrar. Ele tem poder para nos livrar da fornalha ardente. Ele tem poder para nos livrar das mãos do rei Nabucodonosor também. Queridos, esse Deus, Ele continua sendo o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero nesse momento
orar com você. Eu quero chegar um pouquinho mais perto de você. Não sou o pastor Luiz Gonçalves, mas quero chegar um pouquinho mais perto. Eu quero nesse momento olhar para você e dizer: vale a pena continuar confiando em Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que a despeito das dificuldades, a despeito das lutas, eu e você podemos espantar o medo da nossa vida, sentindo a presença de Deus ao nosso lado e afirmarmos assim como o apóstolo afirmou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela certeza de que em meio a toda essa dificuldade que estamos passando e enfrentando, nós não estamos sozinhos. E quando nós sentimos a tua presença ao nosso lado, nós temos a certeza também, ó Pai, de que ao final tudo vai terminar bem. Nos ajude, ó Pai, a sentirmos a tua presença conosco. Esteja presente ao nosso lado a todo momento. Esteja ao nosso lado para nos amparar, para nos fortalecer. Esteja em cada coração para trazer a paz que necessitamos para esse momento. Esteja acima de nós para derramar as tuas bênçãos. E também coloque ao nosso redor os teus anjos para nos proteger de todo mal. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. E nos dê a certeza de que estamos nesse mundo só de passagem, mas que muito em breve, todo sofrimento, toda tristeza, toda enfermidade, toda maldade, toda violência, todo o mal deixará de existir. E estaremos, Senhor, para todo sempre, vivendo eternamente felizes com o nosso Pai. Nos dê essa certeza, perdoe os nossos pecados, e nós pedimos essas bênçãos não porque nos julgamos merecedores, mas pedimos nos méritos de Cristo Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço.